Radamés Manosso aqui em Curitiba. A pergunta do vídeo é a seguinte: será que os produtos do passado eram melhores do que os atuais? Estou falando aí em termos de qualidade, durabilidade, design, funcionalidades. Bom, parece uma pergunta ingênua e boba, mas ela vai nos levar a algumas reflexões importantes. E aqui nós vamos falar sobre 4 tipos específicos de produtos: relógios, automóveis, móveis e alimentos. Então, primeira pergunta: será que os relógios de antigamente são melhores do que os smartwatches da atualidade? Os smartwatches surgiram aí na década de 2010 com muitas funcionalidades, estão sempre arrasando aí em termos de novidade e inovação, mas quando a gente compara eles lá com os relógios de antigamente, algumas coisas a gente precisa levar em conta. Por exemplo, um smartwatch, ele é inovador, mas tem que ser constantemente atualizado. Produtos eletrônicos não duram muito, ficam rapidamente obsoletos, enquanto que um relógio mecânico, automático, de boa qualidade, tem potencial para informar as horas por cerca de 100 anos ininterruptamente. Bom, então aí já temos uma questão importante a considerar: o que você valoriza mais, a inovação ou a durabilidade? Bom, quem gosta de durabilidade provavelmente vai curtir mais os relógios à moda antiga, porque eles não têm tantas funcionalidades assim, talvez nem sejam tão precisos quanto um smartwatch, mas tem aquele potencial da durabilidade. E o relógio tem uma função que não é apenas de mostrar as horas, mas ele é uma expressão de personalidade da pessoa, é um acessório importante principalmente para o homem. E ali você comunica algumas coisas para as pessoas através do seu relógio, e também aquela questão que vem à tona, né, que um relógio pode ser passado adiante, pode ser um legado familiar. Então todas essas questões aí são consideradas na hora que você vai avaliar: vou comprar um smartwatch ou um relógio tradicional de qualidade? Segunda questão: será que os automóveis de antigamente eram melhores que os atuais? Bom, aí a gente tem que analisar algumas variáveis para a gente entender melhor a pergunta. Por exemplo, eu considero que no passado os carros tinham mais personalidade, eles tinham um design mais audacioso, ou seja, naquela época menos globalizada, com mais indústrias no mercado. Parece que as empresas montadoras, elas se arriscavam mais, arriscavam-se a produzir coisas inovadoras, e naquela época os carros eram mais audaciosos em termos de design, de características, de cores, inclusive, ao contrário da situação atual, muito globalizada, em que parece que todos os carros estão ficando iguais, cada vez mais uniformizados, pasteurizados. Parece que não tem nenhuma montadora disposta a se arriscar no mercado, procuram fazer apenas aquelas coisas pasteurizadas de sempre. Um amigo que é engenheiro também me chamou a atenção um detalhe, né? Pois é, os carros de antigamente, eles eram de lata dura, e os carros de hoje são uma lata mole, mas isso tem um interesse ali, que o carro de lata mole, numa situação de acidente, ele pode ajudar a preservar a vida do motorista, em função das diferenças de rigidez da carcaça. Bom, recentemente eu vi também um vídeo que foi publicado pelo Elon Musk, produtor de automóveis, onde ele mostra ali uma situação em que vários carros ficam ali numa situação em que de um lado tem uma parede e do outro lado tem um caminhão cheio de carga pesada que se choca contra esses carros, e ali a gente vê que a maioria dos carros da atualidade, eles simplesmente viram um sanduíche ali prensado pelo caminhão desgovernado. Uma pequena quantidade deles, entretanto, tem uma estrutura rígida ali, que uma espécie de uma gaiola protetora, e que não se desmancha ao contato ali de um prensamento. Então isso tudo tem que ser levado em conta, né? Essa história aí da lata dura e da lata mole tem que ser analisada mais em profundidade.
Outra questão também é que os carros de antigamente eram feitos com materiais de mais alta qualidade, hoje em dia é tudo plástico, e então quando você compara ali a qualidade dos materiais do passado e do presente, você também fica bastante impressionado. Ainda sobre carros. O carro do passado, ele também tinha aquela característica que ele era mais simples, mais rústico. Vamos lembrar do nosso Fusquinha do passado. O motorista do Fusquinha, se ele tivesse um pouco ali de interesse por mecânica, rapidamente ele aprenderia as manhas do carro, e naquela época o motorista conseguia consertar o seu próprio carro, né? O carro era a extensão do corpo do motorista, era uma ferramenta que o motorista tinha à mão. Nos dias de hoje, os carros estão tão tecnológicos, tão sofisticados, que se o bicho pifar no meio da rua, esqueça, chame o reboque, mande lá para a autorizada, porque vai exigir toda uma parafernália de equipamentos sofisticados para dar um jeito num carro que é extremamente sofisticado. Então aí tem um detalhe a considerar: os carros atuais são extremamente sofisticados, e isso contrasta com aquele carro mais simples e rústico do passado. Vamos ao terceiro item que nós vamos analisar aqui, que são as peças de mobiliário, os móveis da nossa casa. Aqui na minha casa tenho vários móveis de gerações diferentes, e olha, por incrível que pareça, os mais bem conservados, os mais sólidos são os mais antigos. E eu posso dizer com uma convicção pessoal minha que se eu estivesse precisando de algum móvel, eu não iria numa loja comprar um móvel 0 km, eu iria lá na Rua das Antiguidades da minha cidade procurar um móvel mais antigo e que eles são realmente mais sólidos, mais duráveis. Os móveis de antigamente, aqueles que estão aí ainda sobreviveram, eles realmente suportam uma mudança. Você pode mudar de casa e o móvel não chega na outra casa todo mole, rangendo e perdendo pedaços. Enfim, naquela época parece que tinha uma certa preocupação com qualidade dos móveis para eles durarem bastante. Eram sólidos, além de terem um estilo bem bonito que agrada até hoje. Vamos dizer, algumas coisas têm que mudar mesmo, porque aqueles móveis antigos eram feitos com madeiras nobres nativas que não existem mais, e que, se a gente quiser fazer alguma coisa nesse nível, não dá mais, porque não existe mais aquela madeira com aquela qualidade que era usada no passado. Mas isso nos leva a uma reflexão, né? As pessoas hoje em dia, elas têm essa preocupação de adquirir coisas para durar, ou elas preferem realmente o descartável, que não dura muito, dali para frente troca, e realmente daí fica numa contínua reciclagem de tudo que tem dentro de casa. A quarta questão que nós vamos comentar aqui é a questão dos alimentos, comparando os alimentos industrializados de hoje com os alimentos feitos em casa no passado. Eu vou citar um exemplo. Digamos que eu quisesse fazer um almoço aqui em casa com aqueles ingredientes, aquela situação que acontecia lá na minha infância, né? Fazer um frango ao molho com um macarrão e com um molho de tomate, ali típico almoço colonial italiano aí. Nos dias de hoje, qual é o procedimento para fazer este almoço? Você vai comprar um frango ali no supermercado, já limpo e todo preparado para ir ao forno. Você vai comprar o extrato de tomate, talvez alguns vão comprar inclusive o molho de tomate pronto, e vão comprar um macarrão pronto também. No passado, meus pais ali faziam o macarrão em casa a partir do trigo. As minhas tias faziam o extrato de tomate a partir do tomate que elas mesmas plantaram, e invariavelmente na hora de ir atrás do frango, você ia atrás de uma galinha viva ali no galinheiro, e a tua mãe dizia, é aquela ali. Você ia ali e preparava a galinha, a partir da galinha viva, em poucas horas ela estava na mesa.
Estamos falando de alimentos frescos, preparados com ingredientes básicos, frescos e de qualidade. É coisa que muita gente no dia de hoje sequer faz ideia do que seja isso, pensa que macarrão, tomate e frango dão tudo, brotam na prateleira do supermercado. Bom, aí tem uma diferença de qualidade. Mas vamos dizer, eu não sou contra o produto industrializado, eu entendo a importância dele para vários aspectos da economia, libera as pessoas para terem mais tempo de fazerem outras coisas. E também, naquele tempo, vejam a situação, né? Preparar um almoço do zero com ingredientes básicos toma muito tempo, não há comunidade nisso. O preço a pagar é a perda de qualidade ali, em termos de gastronomia, fica muito a desejar comparado com o que se tinha no passado. Então vejam que essa discussão aí sobre produtos do passado e do presente tem muito a ver com convicções pessoais de cada um. Tem gente que valoriza mais a durabilidade do que a inovação. Tem uns que admiram mais o produto rústico e que é fácil de se apropriar da tecnologia dele para você manter, e tem gente que prefere o produto bem sofisticado. Tem uns que querem a comodidade de tudo pronto ali, fácil e rápido, e tem outros que querem a qualidade de fazer as coisas com as próprias mãos, a partir do zero, com as matérias-primas básicas. E tem aqueles que valorizam muito a solidez, o produto que dura, o produto que é rígido, forte, e tem outros que não estão nem aí, que querem reciclar rápido porque não estão nem um pouco preocupados com durabilidade. Qual é a sua posição? Qual é a sua opinião nesse assunto? Qual é a linha que você escolhe? Qual é o caminho que você escolhe entre essas bifurcações que eu coloquei? Obrigado por assistir. Fui.